Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver aqui me assistindo. Eu sou o professor Leandro Vilela de Azevedo, historiador, formado pela USP, com mestrado e doutorado pela USP, focado em História Social, mais especificamente Idade Média. Falando diretamente da minha casa, aqui no nosso momento de quarentena por conta do coronavírus. Esse é o segundo vídeo de uma série, conforme eu já tinha explicado nos demais, e o foco desse é falar sobre a transformação da sociedade que podemos imaginar e esperar pós-pandemia do coronavírus, tendo por base a comparação com as transformações sofridas em sociedades pós-momentos de grandes epidemias e pandemias. No meu caso, por ser medievalista, tendo como estudo principal a peste negra, que assolou a Europa entre 1347, tendo tido seu pico aí por volta de 1350 e considerada oficialmente resolvida em 1353, mas o foco mesmo foram 3 anos de epidemia. Lembrando que naquele momento a peste se espalhava com menos velocidade do que o corona hoje, afinal os meios de transporte eram muito mais ineficientes, e também a tecnologia com relação à parte de cura e etc., era muito mais precária do que hoje. Então aí, esperando que nós não tenhamos uma epidemia de tanta duração quanto aconteceu lá, mas imaginando que ainda tenhamos aí, pelo menos, no mínimo, alguns meses pela frente, enfrentando essa situação. O foco desse vídeo, ao contrário do outro, não é falar sobre a epidemia em si, mas sobre o mundo pós-epidemia. Na Idade Média, a peste foi avassaladora. Nós tivemos perda de 1/3 da população, dependendo do reino, do país. Chegou a ter morte de metade da população. Em muitos locais, cidades deixaram de existir. Então, essa comparação que eu estou fazendo, óbvio, é uma comparação que a gente deve diminuir a sua proporção, tanto para mal quanto para bem, quanto imaginar o corona hoje, já que o índice de mortalidade dele está por volta de 3,5%. Embora esse 3,5% eu ainda acho que é um dado que a gente deveria repensar, porque quando a quantidade de pessoas internadas chega no máximo da capacidade do sistema de saúde, o número de mortes proporcionalmente aumenta. Na Itália mesmo a gente está com uma porcentagem chegando por volta de 10%. Isso considerando que lá na Itália, mais da metade dos casos considerados graves, as pessoas ainda estão internadas, ou seja, pessoas que estão lá ligadas a respiradores e não se sabe se elas vão melhorar ou não. Então, pode ser que esse índice aumente muito, uma vez que você ainda tem 3 vezes mais pessoas do que morreram ainda internadas em estado grave. Independente disso, como a sociedade medieval se comportou pós-peste negra, quando conseguiram começar a resolver o problema? Bem, impacto número 1 que a gente tem é a falta de mão de obra. Havia uma quantidade infinitamente menor de pessoas para trabalhar do que se esperava. Acabando a peste, as pessoas começam a voltar, a procurar trabalho, e muitos locais, muitos feudos, muitos locais de plantação, muitas cidades, muitas vilas, não tinham pessoas suficientes nem para a produção de comida. E mais do que isso, certos serviços especializados começam a ficar extremamente difíceis de se conseguir. Então, na época, um serviço especializado muito necessário era o de ferreiro. A gente tinha, por exemplo, a produção de vidro, a gente tem ourives, produção de joias. Esse tipo de trabalho, muitas vezes, numa cidade, havia morrido os únicos que sabiam fazer isso, e você precisava trazer pessoas de outras cidades para ensinarem e a partir daí começar uma nova linhagem de pessoas com aquele tipo de produção. Isso criou uma grande inflação, especialmente uma inflação nos salários das pessoas. Para começar, até então era muito comum, a forma mais comum de trabalho, especialmente no campo, era a servidão. Em muitos locais, especialmente em Inglaterra, a falta de mão de obra fez com que pessoas começassem a pagar pela plantação e a comercializar a produção alimentícia. E começaram a valorizar muito mais as profissões que eram consideradas básicas, que de repente precisava se trazer pessoas de outros locais distantes
especialmente na Idade Média, essas distâncias podem ser consideradas muito grandes, imaginando que, dependendo do tipo de profissão que você tinha como ferreiro, era muito comum você ficar em uma mesma cidade a vida inteira, que era a cidade de seus pais e avós. Então, trazer alguém de 200 quilômetros de distância era algo incomum para a época. Comerciantes não, né? Mas esse tipo de profissão muitas vezes sim. Isso fez com que houvesse uma mudança da ordem social no sentido de valorização de trabalho. Que tipo de trabalho vai ser mais pago? Que tipo de trabalho vai ser necessário? Que tipo de trabalho vai ser mais valorizado na sociedade? Óbvio que a gente tinha falado já no outro vídeo que começa a haver uma certa desconfiança e uma certa diminuição no poder da igreja. Então, é claro que isso não significa que a fé das pessoas em si deixa de existir ou é profundamente abalada, mas ela acaba sendo modificada para algo menos voltado a uma figura de controle de líderes religiosos e começa a haver uma busca mais local e talvez mais pessoal. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, pós-peste, a gente tem um desenvolvimento do renascimento cultural e científico. Por mais que oficialmente o Renascimento ele seja considerado iniciado em 1300, por conta do Giotto, a gente vai ter a grande maior parte dos pintores e dos cientistas e dos criadores de obras e de ciência e de técnicas pós-período da peste. O humanismo vai começar a se destacar com muita força. Dentro das universidades, a gente vai ter grandes transformações. E a gente vai ter nessas transformações um número muito grande de pessoas que vão consolidar as ideias de uma religiosidade desligada do Papa como uma figura central. Ao ponto que a gente tem, poucos anos depois da peste, uma coisa que é muito pouco comentada, mas que é o chamado Grande Cisma do Ocidente, ou seja, a Igreja Católica se divide em duas, uma com sede em Avignon, na França, que era a sede que a Igreja já tinha nos anos anteriores, durante a época da peste, e a outra com sede em Roma. E isso chega a um determinado momento em que há 3 igrejas católicas, uma com sede em Pisa, quando tentaram juntar as duas. Também nesse momento vão começar a se divulgar as ideias de John Wycliffe, que depois vão passar para Jerônimo de Pádua, para John Huss, que vão acabar culminando no final das contas na Reforma Protestante do Lutero. Ou seja, a religiosidade se mantém, mas ela se desliga do líder ou dos principais líderes e passa a ser uma coisa mais buscada. Tanto em concomitância com as universidades, ou seja, uma fé que não desafia o conhecimento científico, e isso a gente pode ver especialmente porque grande parte dessas pessoas que eu citei eram universitários. O John Wycliffe, que seria aí o grande iniciador do movimento, o movimento dos Lollardos, que vai criar essa oposição à igreja, ele era professor da Universidade de Oxford. O Jerônimo de Pádua foi também aluno e professor em Oxford e em outras universidades. O Lutero era professor também, então nós temos aí uma transformação da forma de se enxergar a religiosidade, muito menos centrada em líderes que tenham ali o poder máximo de falar coisas como se fossem absolutas verdades. O poder papal, como o grande conhecedor da verdade, começa a ser absurdamente contestado. Se a gente for ver, a gente tem um Brasil hoje onde é muito comum a gente ter alguns líderes religiosos, especialmente dentro do meio evangélico, onde a palavra deles é vista como lei absoluta, mais do que qualquer coisa, até do que textos bíblicos ou tradições cristãs, e eles têm um poder muito forte dentro da política e de manipulação. Não sei se aqui no Brasil vai acontecer assim como na Idade Média ficou muito feio para a igreja não conseguir controlar e acabar ajudando a difundir a peste, aqui no Brasil a gente corre o risco disso acontecer, de no final das contas ficar comprovado para as pessoas que essa atitude dos pastores que desafiam aí a quarentena, entre outras coisas, ajudem a disseminar o próprio corona. Com relação a essas transformações sociais que eu falei na Idade Média, a gente pode imaginar então aqui no nosso país uma revalorização de profissionais.
Então eu diria aí que em especial na área da saúde, mas para além disso, em outras áreas que a gente de repente percebe que há uma falta de profissionais, e falta de profissionais que eu não diria nem em termos de área de formação, mas em habilidades mesmo. Então, por exemplo, de repente todo mundo estava desesperado por grandes técnicos de informática. Todo mundo precisava que o home office funcionasse, todo mundo precisa que a internet esteja perfeita, de repente a nossa banda de internet não é suficiente para muitos dos serviços que se espera, de repente grandes sites caem. Então imagina assim, a grande coisa assim que estoura na nossa época agora durante a crise é a gente ter serviços de entrega de alimento, de remédios, especialmente porque muitas pessoas estão no nível de isolamento extremamente alto, porque são pessoas de grupo de risco, não só idosos, mas pessoas com asma, como eu, pessoas com diabetes, pessoas transplantadas, pessoas cardíacas. E aí, de repente, o sistema cai. Eu tentei por várias vezes realizar compras e não consegui porque os aplicativos não estavam funcionando. E todo mundo desesperado porque sabe que é um momento que isso poderia trazer um lucro muito grande. Quem conseguir se adaptar com facilidade vai ganhar um nicho de mercado imenso. E de repente aqueles que eram os líderes estão apanhando feio em termos de tecnologia, desesperados por quem consiga criar uma estrutura dessas eficiente. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as universidades. O que a gente tem agora aqui? A gente tem as universidades praticamente todas com ensino remoto. Mas quem tinha capacidade de banda e de treinamento dos professores e de conhecimento para trabalhar com esse estudo remoto, que por sinal é muito diferente do nosso estilo de EAD brasileiro, que é péssimo, que é simplesmente você colocar ali um material, o aluno que se vire e quando muito tira dúvidas. Mas o ensino remoto são aulas que estão acontecendo com a presença de professor e aluno online naquele momento, discussões sendo feitas, dúvidas sendo tiradas. Mas ao mesmo tempo os professores não tinham, grande parte não tinham conhecimento disso. Poucos professores tinham esse desejo pelo conhecimento tecnológico, muitas escolas batiam o pé nisso e muitas escolas simplesmente falaram que não precisava, muitas universidades não estavam lá muito preocupadas com isso. Então, a gente começa a ter uma valorização de profissionais que até então não eram tão considerados. E aí entro e digo, professores de história, ou mais que professores de história, historiadores. Porque a gente, em momentos de crise, percebeu que deu errado nas outras sociedades. E como evitar esses erros passa a ser indispensável. E de repente a gente coloca aí os nossos comentaristas políticos, ou os nossos youtubers, que é o que estava mais ganhando fama ultimamente, simplesmente por saberem falar engraçadinho e muita gente seguir. De repente eles não têm respostas também para tudo isso. Então a gente começar a ter um destaque muito maior para as universidades, um destaque muito maior para pessoas que tenham acesso a conhecimentos científicos validados, comprovados, com outros pesquisadores, com outros cientistas. A comunicação entre eles passa a ser extremamente importante. Com relação ao home office, muita gente olha e vê o home office como uma grande novidade que está sendo implantada na sociedade como um todo. E como algo provisório, enquanto a gente está nessa situação de emergência e de isolamento. Mas eu, como historiador, diria duas coisas muito erradas aí nesse pensamento. Primeiro deles, por incrível que pareça, o home office ele não é uma novidade. O home office ele era, talvez não com esse nome, claro, mas ele era o padrão. Se for pegar numa sociedade medieval, numa sociedade na época moderna, ou seja, na época das navegações, castelos, palácios, colonização do Brasil e etc., a maior parte das pessoas da área urbana trabalhava nas suas próprias casas. A sua casa era também a sua oficina de criação de sapatos e ali as pessoas iam para estar comprando sapato. As pessoas iam nas casas que eram as oficinas, tanto para produção de pão, bolo, vestidos, tecidos. Praticamente toda essa produção ela era artesanal e individual nas casas das pessoas. Quem trabalhava para o rei, no palácio, normalmente morava no palácio ou acabava recebendo uma pensão para morar em algum local próximo ao palácio. As pessoas que trabalhavam no campo, óbvio, não trabalhavam dentro de casa, mas elas trabalham próximo ao local de plantação. A casa delas é próxima à plantação. Ou seja, essas sociedades não tinham problema nenhum
com mobilidade urbana. Por quê? Porque eram menos pessoas trabalhando? Talvez. Porque a gente tem cidades muito grandes nessa época. Antes da Idade Média começar, Roma chegou a ter por volta de 3 milhões de habitantes. Pensa nas cidades modernas. Quantas cidades têm problema de mobilidade urbana com menos de 3 milhões de habitantes? E aí, claro, não existia verticalização, né, em termos de construção de prédios nos tamanhos que a gente tem hoje, mas a gente tem uma mudança que foi feita a partir da época da Revolução Industrial, onde as pessoas começam a ter que fazer grandes locomoções para irem nos pontos de produção, para estarem junto das máquinas que produzem. Claro, isso trouxe todo um avanço tecnológico, científico em produção. De forma nenhuma estou falando na volta na produção artesanal que existia na Idade Média. Mas a questão é que, nesses 150 anos, 200 talvez, em que as pessoas se acostumaram com a ideia de que trabalho de verdade era aquele feito fora de casa, e você tinha que ir para esses grandes galpões, para essas fábricas para trabalhar, muitas vezes se manteve por pura tradição. Quantos trabalhos que são realizados hoje em dia, que agora, nesse momento de emergência, ou já estão sendo plenamente realizados home office, ou se não estão sendo ainda porque não se criou uma estrutura básica, ou seja, um ensino necessário das empresas para essas pessoas trabalharem nessas ferramentas em casa, ou uma adaptação dos computadores, laptops e ferramentas que as pessoas precisariam ter em casa. Mas na maior parte das vezes, a gente pode dizer que, em pouquíssimo tempo, estamos falando aí de 2, 3 semanas, uma quantidade absurda de pessoas já conseguiu se adaptar. Então imagina, todo serviço de arquitetura, uma boa parte de engenharia civil, parte de produção de livro didático, a parte de aulas poderiam acontecer de forma remota, a capacidade de produção de trabalhos de escritório, áreas de comunicação de empresa, mesmo reuniões e assembleias, assembleias gerais, ordinárias, extraordinárias de empresa, conselhos de administração, praticamente uma quantidade imensamente gigante dessas atividades pode ser realizada home office. Óbvio, continuam tendo atividades que precisam ser realizadas in loco? Sim, claro que tem. Algumas dessas vão precisar, talvez, sempre, porque uma certa produção industrial você precisa ter as pessoas ali operando as máquinas. Pode ser que alguma parte dessas, gradativamente, deixe de ser tão importante a presença das pessoas, seja mais um trabalho de manutenção ou de menos pessoas precisando estar ali presente junto dessas máquinas. E a gente tem muitas atividades que podem sim ser transformadas em home office. E isso poderia ajudar a resolver uma série de outros problemas que a gente já vem arrastando na nossa sociedade há tempos, sem perceber. Por exemplo, a questão do trânsito. Eu gastava, em média, 4 a 4 horas e meia por dia da minha vida preso no trânsito, junto com milhões de outros paulistanos que também estavam presos no trânsito da mesma forma. Isso não há necessidade de acontecer. Há aqueles que precisam se locomover e aqueles que não precisam. Basta a gente se adaptar a isso agora à força, mas depois talvez para um grande benefício da população. A mesma coisa a gente pode imaginar com relação à poluição. Existe poluição vindo das fábricas? Existe. Mas aqui no Brasil a gente já tem a grande sorte de grande parte da nossa produção de energia elétrica não ter a poluição do ar. Muitos locais têm grandes usinas de carvão ou de queima de lixo como a sua principal forma de produção de eletricidade. No Brasil, não. Então a gente poderia resolver numa tacada só boa parte do nosso problema de trânsito, qualidade de vida das pessoas e poluição, simplesmente, não por obrigatoriedade, mas por tradição e cultura, perceber que, por mais que você possa sair de casa, que em alguns momentos você precisa ter momentos presenciais com a sua equipe, você precisa ter momentos de reunião, você precisa ter momentos de trabalhar com materiais que são físicos necessários, mas uma grande parte deles não precisa. E se 50%, 60% dos cargos não precisarem mais da sua presença constante, diária lá, mas perceberem que isso pode ser produtivo, que as pessoas podem estar realmente produzindo e trabalhando tanto quanto, e ainda com uma qualidade de vida muito melhor, ou seja, vão além de tudo trabalhar mais felizes, menos cansadas, então a gente vai ter tido um grande avanço. E se eu for ver, na sociedade da peste, houve um avanço imenso pós-peste. As minas, especialmente minas de prata, praticamente ficaram inundadas.
eles precisaram criar sistemas para conseguir bombear a água dessas minas para fora, para garantir que elas fossem reabertas, reutilizadas. E o que acontece? Esse sistema de bombeamento acabou sendo usado para drenagem de pântanos, que acabou melhorando não só a qualidade de vida das pessoas, combater algumas doenças, como também aumentou a área produtiva. No final das contas, as novas profissões de destaque acabaram criando possibilidade de que essas pessoas evoluíssem as suas próprias técnicas, uma vez que agora elas tinham mais condições do que simplesmente a sobrevivência. A gente tem todo o surgimento do Renascimento, que vai criar um fluxo de dinheiro para que pessoas pudessem estar trabalhando em invenções. Veja, por exemplo, Leonardo da Vinci, com toda a sua equipe, sustentado pela família Médici. Então, assim, a gente tem uma grande possibilidade de aproveitar essa situação que a gente tem agora, e a semelhança do que aconteceu na Idade Média, sair desse momento para um grande salto evolutivo enquanto sociedade, como valorização de profissionais, como transformação social, como uma espécie de governo mais racional, com menos influência de alguns líderes religiosos, sobretudo, não estou falando contra a religião, mas contra a idolatria de líderes religiosos, como a transformação nas formas de trabalho. E se você, de alguma forma, não se adaptar a isso, ou como funcionário, ou como dono de empresa, corre o risco de você acabar ficando para trás. Ser o Don Quixote lutando lá contra os moinhos de vento. E quando eu falo de moinho de vento, eu não citei ele por acaso também. Já existiam moinhos de vento antes dessa época. Eles foram inventados lá na região do atual Irã, na Pérsia. Mas eles eram moinhos horizontais. As pás giravam como se fosse um disco deitado. E eles eram pouco eficientes. Precisava de muito vento para eles funcionarem, praticamente não usavam. Moinhos eram coisas limitadas a locais com água, porque a água corria e a água do rio corria, girava o moinho de água. Mas a forma dos moinhos de vento com as pás como a gente tem hoje, elas têm o surgimento um pouquinho antes, mas era considerado algo sem necessidade. E de repente todo mundo na Europa precisava de moinhos de vento, porque não havia gente suficiente para trabalhar com isso. E essa modernização dos moinhos de vento vão aumentar em muito a produção de comida para além do que eles precisavam. Vão haver épocas de fome posteriores? Vão. Mas pelo menos por um bom tempo, essa técnica vai estar causando um super avanço. E aí, por incrível que pareça, locais que não tiveram essa força da peste tão grande, mais ligados à Europa Oriental, eles vão acabar ficando para trás no decorrer das décadas e dos séculos, pelo menos por um tempo, a não ser que busquem essas novas tecnologias no Ocidente, na Europa Ocidental, justamente porque lá não sentiram a necessidade da transformação. Então, você sentir a necessidade da transformação que está sendo causada por isso, perceber o quanto a sua carreira como funcionário pode ser transformada, o tanto quanto o seu tempo de convivência com a sua família pode ser transformado, o quanto você como empresário pode conseguir ter funcionários muito melhores e ter a sua empresa em muito mais destaque por conseguir se adaptar a isso, especialmente na questão da humanização das relações. Lembrando que a grande transformação que aconteceu pós-peste foi isso, foi o chamado humanismo, a preocupação das pessoas muito mais focada nas pessoas em si do que em outros aspectos. Então corre o risco de vocês acabarem ficando para trás também. Se eu posso dar uma dica é isso, eu estou odiando ficar preso em casa esse tempo todo, estou odiando o risco que eu tenho de morte por conta de eu estar em fatores de risco dessa doença, mas estou realmente querendo acreditar que assim como outras vezes doenças como essa trouxeram um baque para a sociedade e fizeram elas saírem melhores de lá, isso também vai acontecer agora. Tirando pela gripe espanhola, que assolou o mundo inteiro de 1918 a 1920, mais ou menos, durante e pós Primeira Guerra Mundial, em resposta a ela a gente teve uma comissão científica internacional criada pela Liga das Nações, comissão essa que teve presente Marie Curie, que é praticamente a inventora de tudo que tem a ver com radioatividade, radiografia, raio-x, radioterapia e etc. E entre as pessoas que participaram também dessas convenções, a gente tem Albert Einstein. A ideia de transferir
o conhecimento científico para todo mundo. Eles perceberam que não adiantava ter disputa entre os países de quem tinha mais tecnologia, mas que era necessário que todo o mundo tivesse tecnologia. E eles criaram comitês que, inclusive, fez com que essas pessoas viessem até o Brasil para fazer divulgação aqui no Brasil de conhecimentos científicos, não só para isso, mas para o mundo inteiro. A gente tem um novo pulo em termos de evolução tecnológica a partir desse momento. Então, assim como isso aconteceu lá, esse espírito de cooperação e de responsabilidade da ciência e de valorização da ciência, da universidade, dos professores universitários, dos pesquisadores, eu acredito que isso a nível mundial vai acontecer aqui. E uma proximidade muito maior dessas pessoas enquanto uma comunidade mundial. Por mais que possamos estar presos em um momento específico de política ainda obscurantista, mas isso vai acabar sendo mais derrubado pela peste do que qualquer outra coisa.